CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuí o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus. Mestre Jesus, médico de nossas almas, de nossas vidas, irmão maior, é em teu nome, Senhor, que aqui nos reunimos para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos que nos proteja, que nos ampare e permita que possamos invocar em teu nome os nossos benfeitores, os dirigentes da nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que nos sustentam, para que com eles possamos desenvolver o nosso raciocínio de acordo com o que, como o Senhor quer e como o mestre Kardec nos orientou. Então, em nome desses irmãos, em nome do Ernesto Bozano, nosso patrono, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor que vibra em nossa casa de amor, do teu amor, Jesus, do nosso amor, Lourdinha, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos então os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Onde foi que nós paramos semana passada? No item 295. Perguntas sobre os tesouros ocultos. Não foi isso? A gente vai começar aí. Então, esse capítulo todo é sobre perguntas que nós podemos fazer aos espíritos. E agora o 295. Pergunta número 30. Os espíritos podem fazer que se descubram tesouros ocultos? Resposta. Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas espíritos mistificadores muitas vezes indicam tesouros que não existem, ou também podem fazer que procurem num lugar quando se encontra num lado oposto. E isto tem sua utilidade,
para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina riquezas ocultas a alguém, naturalmente, ele as encontrará. Do contrário, não. Antigamente, não tem muito tempo, e na época do Kardec assim, e quem tem a minha idade pegou isso, muita gente guardava dinheiro, escondia debaixo do colchão é manjado, né? Enterrava no quintal. É o item 295. Item 295, lá para trás. Item 295. Aí, em seguida, vem a pergunta número 30. Se o teu livro é o do Leon Denis do Celde, página 368. Então, tinha esse hábito de esconder tesouros, né? Os antigos faziam isso, não tinha banco. Aqueles navios piratas vinham com riqueza, enterravam, escondiam, enfim. Aí um espírito, a pergunta foi, ele pode ajudar você a encontrar tesouro? Aí o que ele respondeu? Os espíritos superiores não vão se preocupar com isso. O altivo vai se preocupar, eu vou encontrar um tesouro? Não. Eu tenho que conquistar meus bens materiais através do meu trabalho. Você vê que a resposta é bem coerente, sensata, através do meu esforço. E quem se ocupa dessas coisas são espíritos inferiores, zombeteiros. Eles podem até dizer, tem um tesouro escondido sim, e mandar você procurar num lugar onde não tenha nada. Vocês desculpem, eu estou um pouco rouco e resfriado, mas vamos lá. Então, um espírito pode fazer com que você procure em um lugar que não tenha nada. Você vê o que é a obsessão. A Dona Ivone, ela conta, é o Dr. Bezerra que conta, a mediunidade, acho que é ela mesma. Um padre que foi obsediado, ele era novo, e ele foi para o quintal e começou a cavar no fundo da igreja, Ele surtou, porque os espíritos falaram para ele, era um padre, que ali tinha um tesouro escondido. Ele não parava de cavar. É a Dona Ivone que conta, no Recordações da Mediunidade. E esse foi um caso que ela não conseguiu ajudar. Ele foi cavando, não parava para comer, para beber, cavava, não parava de cavar. E acabou morrendo assim. O espírito foi chamado, conversou com os guias, e ele disse, olha, antes ele mandava eu cavar, eu trabalhei para ele feito um escravo. Ele levava todo o meu ouro. Agora eu fiz fiz ele pensar que ali tem um tesouro escondido. E o espírito não largou o padre, não largou. Ele morreu assim. Mas isso é um caso de obsessão. Vamos trazer mais os dias atuais. Um espírito pode dar o número da milhar do bicho? Um espírito pode dar o número da loteria?
Do Chico não, fala. Ah. Ah. Então a Cristina está lembrando aqui um fato do Chico, que a moça pediu um número para ganhar na loteria, né? E aí o Emmanuel, ele falou que não sabia. Aí o Emmanuel disse para ele, ela está te pedindo um número, dá um número para ela. Aí ele deu e ela ganhou. Poxa, eu soubesse disso. Mas bem recentemente eu conheci uma pessoa que ela chegou para mim com os 6 números da Mega Sena. Ela falou, ó, o espírito ditou isso aqui. Vou jogar. Aí eu falei, ó, se eu fosse você não jogava. Se você ganhar, você vai sair da casa, você vai perder tudo. Não, eu vou comprar um terreno para fazer o SEAP, eu vou não sei o quê. Aí eu falei, quem foi que te deu esses números? Foi o altivo? Não. Foi o doutor, foi o Chico? Não. Ah, foi um espírito que eu já conheço há muito tempo. Então, ó, você que sabe. Aí eu faria essa questão para ela. Ela não jogou. Mas no dia seguinte ela foi conferir os 6 números. E não teve ganhador nenhum. Ela me xinga até hoje. Ela me xinga até hoje. Por sua culpa, eu vou morrer pobre. Eu falei, minha culpa não. Eu falei que o livre-arbítrio era teu. Os 6 números, o Espírito deu para ela. E falou, não mostra para ninguém, não dá para ninguém. Não pode dar para ninguém. Joga que você vai ganhar. Ainda bem que ela não jogou, né? Mas ela reclama comigo de vez em quando. Quando está sem dinheiro, vem reclamar. Eu tinha um colega, ele era mecânico, um amigo, sempre ia levar o carro. Carro velho, sempre estava indo no mecânico, né? Lá em Bento Ribeiro. Bom dia. Aí ele tinha mania de jogar no bicho. Volta e meia ele ganhava. Ele, Nilton, ganhei no bicho hoje. Ele tinha mania de os carros que entravam lá pegar a placa e jogavam na milhar. De vez em quando ele ganhava. Ele sonhava, mas ele só dizia do sonho depois que ele jogava e ganhava. Ele não dizia para ninguém também. Agora, que espírito que vai dar um número, um ganho fácil? Depois ele vai cobrar. Depois ele vai cobrar. Tinha um palestrante lá que ele até desencarnou. Um daqueles irmãos Bordalo. Não sei se foi o Gilberto ou o outro. Eles sempre contavam umas piadinhas, né? Eu vou pedir licença, vou contar, é saudável, não é nada picante não. Aí disse que ele pediu lá, o camarada pediu o número, rezou, pediu o número da milhar, que ele ia ganhar, jogar no bicho. Aí o espírito deu. Aí ele jogou. E ganhou. Ganhou um bom dinheiro. Aí sonhou de novo. Foi um outro espírito. Joga tudo que você ganhou. Tudinho, a milhar vai ser essa. Joga tudo. Ele foi, jogou e perdeu. Perdeu tudo que ganhou e mais alguma coisa. Aí ele foi reclamar com o guia dele. Poxa, você pediu para eu jogar na milhar, eu joguei, ganhei. Depois você pediu para jogar tudo e eu perdi tudo. Aí o espírito disse para ele assim, não fui eu que mandei você jogar tudo não.
Quem mandou foi a mãe do bicheiro. Então, ninguém vai se preocupar com isso. O espírito só se for um espírito inferior. Né? A gente, como ele colocou a palavra que eu frisei, ó, se a providência, a última frase, destina riquezas ocultas a alguém, naturalmente, ele as encontrará. Do contrário, não. Então, se tiver que vir alguma coisa na nossa mão, vai vir naturalmente. Um espírito não vai fazer isso. Entenderam? Mas isso é muito interessante. O espírito sabe. O altivo contou pra gente, foi numa Copa aí, não sei se foi de 84 ou de 84, teve uma 78, 82, 86, né? Uma Copa dessa do mundo. Aí ele chegou em casa e estava estudando premonição. Premonição. Depois, é o ar frio aqui, ó, mata a rosa. Coloca a rosa para lá, por favor. Para não morrer a rosa, porque o ar frio está batendo nela. Pode desligar. Aí ele chegou em casa, ligou a televisão e estava passando o jogo da Copa. Aí ele perguntou quem vai ganhar o jogo. Aí o espírito mostrou a bandeirinha. Eu contei isso aqui quando estudou premonição. Pareceu a bandeira do time que ia ganhar. E quem vai ser campeão? Aí mostrou a bandeira do time que ia ganhar. E realmente foi aquilo que aconteceu. Aí a gente até falou, pô, tio, podia ter jogado, né? Ganhava um dinheirinho, fazer uma obra boa aqui. Mas não. Ele, como médium, ele viu, ele sabia, mas não era daquela forma que ele tinha que ter dinheiro. Era trabalhando. Conheço também uma pessoa, então são os tesouros modernos, são as loterias, que ela, no trabalho, tinha um monte de homem que trabalhava lá com ela e apostavam, tinha aposta de futebol, quem ia ganhar, domingo, Vasco, Flamengo. E cada um apostava lá o placar e quem ganhasse, né? Se acertasse o resultado, o placar e o time que ia ganhar, ganhava mais. Aí ela dizia que o espírito falava, quem vai ganhar é o Flamengo, ou é o Vasco, ou o Fluminense. Vai ser 1-0. Ela ia apostava. Ganhava. Mas vamos lá. Está pobre até hoje. Entenderam isso então, né? 31. Que se deve pensar da crença dos espíritos guardiães de tesouros ocultos. Será que tem espírito tomando conta do tesouro dele? Guardião de tesouros? Tem? Resposta. Os espíritos que não estão desmaterializados apegam-se às coisas. Avarentos que esconderam seus tesouros podem ainda vigiá-los e guardá-los depois de mortos. E a perplexidade em que se encontram por vê-los ser retirados constitui um de seus castigos, até que compreendam a inutilidade deles. Também há os espíritos da terra, encarregados de lhes dirigirem as transformações interiores, e que por alegoria deles fez guardiães das riquezas naturais. Tem aqueles espíritos que trabalham nos fenômenos da natureza, tanto no céu, quanto no mar e quanto na terra. Então tem esses espíritos que trabalham na convulsão de um vulcão, de um terremoto, sempre tem.
Aí as pessoas confundem, alguns veem esses espíritos ali, aí diz que é guardião de tesouro, mas não é. Como ele disse, tem gente que é mão fechada, né? Suvina, esconde dinheiro, esconde tesouro, morre e vai tomar conta, acha que aquilo é dele ainda. Sofre quando alguém acha e pega. Né? Então não existe guardião de tesouros. Existem espíritos que se apegam às suas coisas. Tem espírito que se apega à casa, não tem? Ah, essa casa é minha. Essa casa é minha. Pô, não foi sua, você já morou aqui. Não mora mais. Perguntas? Vamos lá. Nota. A questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria que a das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que contasse com as pretensas revelações que podem lhe ser feitas por brincalhões do mundo invisível. Dissemos que, quando os espíritos querem, ou podem fazer semelhantes revelações, eles o fazem espontaneamente e não necessita de médiuns para isto. Eis aqui um exemplo. Então acontece naturalmente, espontaneamente. Ele vai dar um exemplo. Ó. Uma senhora acabava de perder seu marido. Após 30 anos. A minha voz está sumindo, eu não vou muito tempo não. Sem nenhum recurso. Uma senhora acabava de perder seu marido após 30 anos de vida conjugal e se encontrava prestes a ser despejada de sua casa, sem nenhum recurso pelos seus enteados, para os quais havia desempenhado o papel de mãe. Seu desespero chegava ao auge quando uma noite seu marido lhe apareceu. Ele disse para segui-lo até o seu e lá mostrar-lhe sua secretária, que ainda encontrava-se selada, e por efeito de segunda vista faz-lhe ver o interior. Indica-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo ele lhe explica, acrescentando: previ o que está acontecendo e quis assegurar a vossa sorte. Nesta gaveta estão minhas últimas disposições. Deixo-vos o usufruto desta casa e uma renda de reticências. Depois desapareceu. No dia da retirada dos selos, ninguém pôde abrir a gaveta. Então a senhora contou o que havia acontecido. Ela a abriu, de acordo com as indicações do seu marido, e ali se encontrou o testamento, conforme ao que lhe havia sido anunciado. Agora olha só, que coisa, hein? O marido morreu, ela cuidou dos filhos do marido, que eram enteados dela, então era casado por uma segunda vez, né? E ela estava desesperada, porque não tinha para onde ir. Porque os enteados, aqui está intrínseco, não iam dar nada para ela. Né? Aí o marido aparece para ela, mostra para ela onde está o testamento, num lugar secreto, mostra como se abre, ela abriu e lá estava o testamento. Então olha só, aconteceu naturalmente, espontaneamente, ela não pediu a ninguém. Então quando isso tem que acontecer, acontece. E não adianta a gente ficar apostando, que a gente não ganha. A gente vê ali às vezes, loteria de Natal, não sei quantos milhões, dá volta na fila para jogar, né? Um monte de gente para jogar.
E às vezes acumula, ninguém ganha. Ninguém ganha. Gente, está com meia hora de estudo. Eu estou sem voz. Eu estou com medo de continuar aqui, às 2h96, e perder a voz de todo. Então, vocês me desculpem, porque tem leitura grande, eu vou ter que parar. Não, é pequena, eu vou tentar fazer a 2h96 e a gente para, tá? Item 296. Perguntas sobre outros mundos. Qual o grau de confiança que se pode ter nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Então, os espíritos falam de outros mundos, descrevem outros mundos como são. Que grau de confiança eu posso depositar? O espírito está dizendo que a vida em Júpiter é assim, assim, assim. Que grau de confiança eu deposito nessa afirmação? Respondem os espíritos. Isso depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois compreendeis que espíritos comuns são tão incapazes de vos informar a esse respeito, quanto um ignorante o é entre vós, de descrever todos os países da terra. Muitas vezes fazeis perguntas científicas sobre esses mundos, que esses espíritos não podem resolver. Se estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com as suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, eles se divertirão, dando-vos descrições bizarras e fantásticas. Tanto mais que esses espíritos, que não são mais desprovidos de imaginação, na erraticidade do que na terra, tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Entretanto, não acrediteis na possibilidade absoluta de ter sobre estes mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em vos descrever aqueles que habitam, a fim de vos servir de ensino para vos melhorar e vos induzir a seguir o caminho que vos pode a ele conduzir. É o meio de fixar vossas ideias sobre o futuro e de não vos deixar o vazio. Eu vou ler a outra pergunta e vou comentar sobre isso, tá? Tudinho aqui. Que verificação se pode ter da exatidão dessas descrições? Você pode pegar a Revista Espírita para mim ali? A de 1858. Está do lado direito, embaixo. Você vai ver um monte de Revista Espírita, ela está na ponta. Aí na lombar está escrito 1858. A melhor verificação é a concordância que pode haver entre elas. Porém, lembrai-vos de que elas têm como objetivo vossa melhoria. Vossa melhoria moral. E que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes que podeis ser melhor informados, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderíeis mesmo compreendê-los. Este estudo de nada serviria para os vossos progressos neste mundo, e tereis toda a possibilidade de fazê-los quando neles estiverdes. Então vamos lá. Aí tem uma nota de Kardec. As perguntas sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos encontram-se na ordem das pesquisas científicas, de cujo labor os espíritos não devem nos poupar. Sem isso, um astrônomo acharia muito cômodo mandá-los fazer seus cálculos, o que sem dúvida evitaria admitir. Se os espíritos pudessem, pela revelação, poupar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem preferentemente em favor do sábio bastante modesto, por reconhecer-lhe abertamente a origem, do que em proveito dos orgulhosos. Obrigado.
que os renegam e os quais, ao contrário, poupam decepções de amor próprio. Então, o que eu li aqui? Eu li o seguinte: as descobertas, o que está aqui, vamos de trás para frente, na observação, astronômicas, se deve a pesquisas que o homem tem que fazer, que a ciência tem que fazer, que ela tem que descobrir, por seu esforço próprio. Então eles não vão dar nada de graça, como não vão dar o número da loteria. Agora, quando os espíritos falam de outros mundos, como que eu vou ter certeza da vida lá, como é que é a vida? Ele está mandando você analisar outros espíritos com outros médios e para ver se as respostas têm coerência. Porque as descobertas cabe ao homem fazer. Cabe ao homem, através da tecnologia. Aqui na Revista Espírita de 1858, tem três ou quatro mensagens de um espírito falando de Júpiter, da vida em Júpiter. E tem uma outra mensagem de um outro espírito com outro médium, também falando da vida em Júpiter. E as mensagens são coerentes. Vou ver se eu encontro aqui. Na Revista Espírita de 1858. Revista, ela é grande, eu não vou ler tudo não, tá? Mas tem umas perguntas interessantes que vocês vão gostar. Deixa eu ver aqui, de quando é essa revista aqui, eu já achei. E a revista de abril de 1858. Aí tem um artigo dizendo aqui, ó. Palestras a familiares de além túmulo. Descrição de Júpiter. Aí, o médium pergunta lá para o espírito. Vou começar aqui, ó. Por evocações anteriores, sabíamos que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. Então o espírito é esse, Bernard Palissy. Bernard Palissy. Então eles já sabiam que esse espírito habitava em Júpiter. E evocaram o espírito, ó. As respostas que se seguem confirmam todos os pontos. Aí ele faz a primeira pergunta. Onde te encontrastes ao deixar a terra? Ele respondeu, ainda me demorei nela. O espírito falou, quando eu morri, ainda fiquei na terra. Em que condições estava aqui? Sob o aspecto de uma mulher amorosa, dedicada. Era uma simples missão. Essa missão durou muito? 30 anos. Lembra-te do nome dessa mulher? Era obscuro. Agrada-te a estima em que são ditas as tuas obras? Isto te compensa sofrimentos que suportastes? Aí o Espírito responde, que me importa as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Aí ele vai fazendo uma pergunta, uma atrás da outra. Pergunta número 7. Desde que vens com frequência a esta terra, que habitaste várias vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral, para estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Pediríamos que nos elucidasse sobre diversos pontos. Aí ele responde, ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Aí o Kardec começa a fazer as perguntas ao espírito. Estado físico do globo, né? Ó,
Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Como é que é a temperatura lá em Júpiter? É igual aqui da Terra? Se for igual essa daqui, não quero saber não. A minha garganta como é que está? Olha o que o Espírito responde. Não, não é igual não. Ela é suave e temperada. Ô lugarzinho bom, hein? Não vai precisar de ar-condicionado, nem de ventilador. É temperada e suave. É sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai-vos que dos campos elíseos, cuja descrição já vos fizeram. Aí ele vai fazendo várias perguntas, são mais de 100 perguntas. Há uma atmosfera em Júpiter? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos, suas necessidades mudaram. Lá existe águas e mares? Ele responde sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Não, é mais etérea. Há vulcões? Ele responde, não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele a matéria quase não existe. Então, olha, uma boa mudança para a gente, sair da Terra e ir para Júpiter, né? Temperatura amena e suave. Não tem os efeitos da matéria, não tem vulcão, não tem terremoto, não tem sol quente, não tem temporal. Isso mostra o quê? Que é um planeta estável, um planeta estabilizado. E lá os espíritos que habitam são também estáveis. Aqui na Terra, a Terra é um planeta instável. Olha o calor que fez ontem. Desabou um temporal de madrugada. Agora está abafado. Né? Daqui a pouco tem um tsunami. Daqui a pouco um terremoto. Daqui a pouco um vulcão. O mundo inteiro é assim, a Terra. Está de manhã, daqui a pouco está de dia, está de noite. Então, a Terra é um planeta instável. E nós que aqui habitamos somos espíritos instáveis. O nosso humor, as nossas atitudes são instáveis. A gente tem que buscar a estabilidade. A doutrina espírita nos mostra esse caminho. Depois ele vai fazer pergunta do estado físico dos habitantes. Olha, eu vou ler uma pergunta aqui, aleatória. A conformação do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Como é que são as pessoas que habitam Júpiter? É igual a nossa, o corpo? Resposta, sim, ela é a mesma. Pode dar-nos uma ideia da sua estatura, comparada com a dos habitantes da Terra? A estatura é mais alta, é mais baixa? Resposta, grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como a impressão do seu espírito, belo onde ele é bom. O invólucro é digno dele, não é mais uma prisão. Ele vai fazer uma série de perguntas, 23, 34, vai. Aí vem falando, perguntas sobre os animais, como é que é o corpo dos animais. Pergunta sobre o estado moral dos habitantes. Pergunta da alimentação. Por exemplo, vou falar uma pergunta aqui. Pergunta 69, do estado moral dos habitantes. Há leis penais? Lá tem lei penal? Resposta, não. Não há mais crime. Então lá ninguém mata ninguém, então não tem lei penal. Não tem necessidade de ter lei penal. Quem é que faz essas leis? Deus. Está aqui. Quem faz as leis? Deus as faz. Eles cumprem a lei de Deus.
E qual é a lei de Deus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus trouxe essa lei. Moisés trouxe a lei. Fazei o outro que gostaria que fizesse a ti mesmo. Né? Aí vem, lá na frente, vai vir um outro espírito falando sobre a vida em Júpiter e as respostas são coerentes com essas aqui. Então, Kardec colocou esse artigo, vocês podem ler ali, abril de 1858. São várias questões ali sobre a vida, sobre os animais, sobre a sociedade, como eles vivem lá. É uma revelação. É uma revelação. Perguntas? Acabou que deu os 45 minutos. Vamos rezar. Senhor, ajuda-nos a cumprir com os nossos deveres aqui na Terra, para termos a graça de habitar um mundo melhor, um mundo mais estável, um mundo mais feliz, um mundo onde o amor prepondere. Ajuda-nos, Senhor, inspira-nos, ajuda-nos a termos resistência ao mal e a fazermos ao nosso próximo o que gostaríamos que fizesse a nós. Obrigado pelos esclarecimentos dados nesta manhã de estudo. Obrigado, mestre Kardec. Obrigado ao Altivo e os guias da nossa Casa de Amor. A você, Ernesto Bozani. Muito obrigado. Em nome do irmão Altivo, em nome de Allan Kardec, dos guias que nos dirigem nesta Casa de Amor, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.